Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Consciência e Ciência. Hoje a nossa conversa vai muito além da superficialidade. Vamos falar sobre consciência, presença e caminhos de transformação. Hoje eu estou com meu co-host, meu querido amigo, irmão, mentor e xamã, Gustavo Meller, Tamo junto. e com o nosso participante convidado especial, Akaye Shramana. Primeiramente, Akaye, gostaríamos de saber um pouco de você. O nosso querido participante, ele é escritor, ele é compositor, cantor e mestre em xamanismo. Gostaríamos de saber um pouquinho sobre a sua origem, o que te levou a trilhar esse seu caminho. Jayahu! Primeiramente, gratidão imensa pela oportunidade desse encontro, ou melhor, desse reencontro. E é muito importante quando a gente se reúne, não apenas para trocar informação, mas para estabelecer consciência, para ancorar a consciência. E consciência, ela abre os canais de percepção. Isso me gerou uma conexão muito forte quando eu recebi o convite do Consciência e Ciência podcast. E firma muito esse meu momento que eu me encontro. E claro, esse trabalho que hoje eu desenvolvo, ele já vem há décadas. Eu começo as minhas práticas xamânicas desde a minha infância, onde minha mãe, avó e bisavó, que vem de tradição indígena, já me transmitiu muita influência ali, desde pequeno, em conexão com a natureza, com os animais, com a floresta, com as plantas. Então, de uma certa forma, a minha infância, ela teve essa passagem, essa travessia em conexão com a natureza. E isso, claro, fez com que eu crescesse com os canais também muito voltados para a natureza. E a música, ela me acompanha desde pequeno. E esse estilo de vida que hoje eu acabei ancorando, eu presenciei na minha infância. Mas de uma forma mais tribal, de uma forma mais primitiva, se assim melhor eu posso falar, comparado, claro, ao momento que eu me encontro hoje. Então, o caminho que eu venho trilhando é um caminho que faz sentido, que tem como propósito espiritual. Então, o xamanismo, para mim, ele surge como uma busca espiritual. Até se consolidar nesse momento aqui, eu passei por muitas travessias, eu passei por muitos processos, eu atravessei muitos lugares dentro de mim para eu poder me encontrar. E, claro, a sabedoria xamânica, o conhecimento do caminho sagrado, me chamou, me convidou a despertar um lado meu que, desde criança, já tinha sinalizado, mas estava adormecido, que era a capacidade de curar a mim mesmo. Então, tudo começou, hoje eu vejo, como propósito de me conduzir até esse lugar. Então, todo o significado da minha busca espiritual, ela se resume nisso, na capacidade de começar a olhar para mim mesmo, para encontrar as incongruências, os elementos que precisam ser realinhados, restaurados. E é dessa forma que eu encontro o meu caminho da autocura. Então, o xamanismo, ele, de uma forma bem resumida, de uma forma bem sucinta, é um caminho que apenas um coração que se permite se conhecer é capaz de trilhar. E assim, eu venho aí me curando a todo dia e a toda noite. E todas as cerimônias, todos os momentos onde a gente pratica essa espiritualidade, ela serve como
revisão constante daquilo que eu preciso me manter sempre consciente, para que eu não me distraia e não me perca novamente de mim mesmo. Legal. Acaê, quando a gente fala, quando você olha para a sua trajetória, você consegue identificar quais são os pontos de virada que te trouxeram à tua visão atual? Ah, sim. Aproveitar para beber uma água, né? Porque a água é vida, né? É a primeira medicina. É a água, né? Aceita também? Gratidão. Gratidão, né? A primeira medicina, esperar vocês aí. Pra gente consagrar esse momento. Porque os pontos de virada mais importantes que eu tive na minha trajetória, Henrique, foram os meus momentos de dificuldade. Esses momentos de maior dor, de maior pesar, na transição de processos emocionais, foram os momentos mais poderosos da minha vida. Porque foram momentos que hoje eu percebo que me deslocaram da minha zona de conforto e foram momentos que me jogaram diretamente em territórios que eu não tinha muito ferramental, muito alicerce para poder lidar. Então, comigo, os momentos mais poderosos da minha vida, e hoje os meus alunos falam isso, né? Poxa, você sempre gosta de colocar a gente na fogueira, né? Em determinadas situações. É porque eu aprendi me queimando na fogueira. Parece que a vida, de uma certa forma, me afinou, me preparou, me alinhou através desses momentos. Então, os momentos mais importantes da minha vida foram momentos de ruptura com determinados lugares, com determinadas situações, com determinadas pessoas. E foram nestes momentos que a minha alma gritava, que eu não encontrava sentido, eu só me deparava com os meus instintos mais primais. E foram através desses instintos que eu passei a me conhecer mais profundamente. Principalmente através do estado que o instinto do medo, por exemplo, nos condiciona. Então eu passei por momentos de medo profundo, momentos de raiva, momentos de desamor, momentos de falta de alegria. E foram nestes momentos que foram os melhores momentos da minha vida. Se esses momentos não tivessem acontecido, eu não estaria aqui para dizer nada para vocês. Então, esses momentos, eles trouxeram a consciência do que eu busco, ou do que eu buscava, na mais profunda da minha essência. E se não fosse esses momentos, eu não teria, através da dor, através do sofrimento, eu não teria tido a oportunidade de encontrar a mim mesmo. E o caminho sagrado, que é o xamanismo, é um caminho que ele exige de você apenas uma coisa: estado de presença. E a ausência de presença, ela ilustra realmente o mapa daquilo que eu preciso dar atenção para poder me encontrar. Então, quando eu estou ausente, é quando eu estou condicionado com algum instinto, como o medo, por exemplo, a raiva. E se eu me condiciono nesses instintos apenas, eu não consigo jamais reconhecer aquilo que eu sou como ser humano, na minha essência mais profunda. Então, eu passei por uma trajetória onde as práticas xamânicas mais avançadas tiveram que cruzar o meu caminho. Foram práticas de isolamento, foram práticas de abandono de circunstâncias, de situações, de pessoas. E isso me causou distúrbios muito profundos no passado. E se não fossem esses distúrbios,
essa sensação de vazio, eu não teria propósito para buscar o que eu busquei. E hoje me tornei curador de mim mesmo. Estar no caminho não é o mesmo que se permitir andar pelo caminho, porque o caminho, ele se constrói caminhando. E hoje eu vejo que quem não tem razão para seguir caminhando é porque de alguma forma se perdeu em alguma justificativa para poder ficar no condicionamento, na fragmentação. Então a vida, ela foi, é e continuará sendo minha grande mestra. Vai mudando, né? É aquela coisa, encontrar o conforto no desconforto. E é aí que a gente aprende. E para quem está assistindo aqui, eu gostaria que você falasse, só explicasse, né, o que seria a definição da presença, porque muitas vezes o pessoal está escutando isso, mas não está compreendendo. A gente estuda muito no xamanismo, me desculpa, a gente estuda muito no xamanismo o estado de consciência xamânica. O estado de consciência xamânica é a meta central da prática xamânica. O conhecimento xamânico, ele te conduz ao desenvolvimento de uma sabedoria. E essa sabedoria, ela tem como núcleo o que nós chamamos um estado de presença. E o que é o estado de presença? É o estado que hoje a física quântica também chama de o observador. É aquele estado onde você se mantém ativo e não passivo. É aquele estado onde você observa antes de agir, antes de reagir. E o ser humano hoje ele está muito preso na consciência automática. Ele só reage. Ele não tem hoje o discernimento da capacidade de escolha que ele é possuidor, mas que o estado de não presença o condiciona. Então, o estado de presença é um estado de pertencimento ao aqui e ao agora. Então, de uma forma bem resumida. E claro, se desenvolve esse estado da noite para o dia? Não. Exige-se realmente disposição, exige-se permissão para desenvolver esse estado de presença. E o que é permissão? Permissão é a capacidade de autorização interna de você realmente conhecer algo novo, de descobrir um novo mecanismo que é capaz de te direcionar para novas percepções. Então, o estado de presença, dentro do xamanismo, ele é atingido, ele é alcançado através das práticas xamânicas. E essas práticas, elas não são práticas isoladas, são práticas constantes, contínuas, diárias, que te condiciona ao estado de presença e te retira do vazio, do estado de distração. Então, de uma forma mais elaborada, mais resumida, o estado de presença é um estado de autopertencimento, de autopermissão, para se viver o aqui e o agora conscientemente. Perfeito. Acaie, como que você define hoje a sua base de atuação? Se é através da vivência, do estudo, da prática ou dos três? De fato, né? Hoje eu vivo os três de maneira integrada. Então a vivência, ela nos conduz, de uma certa forma, ao estudo. E o estudo nos conduz à prática. Então, sempre que a gente está vivenciando alguma sabedoria xamânica, ali é um momento de convite a estar presente. Então, a vivência, ela toca em muitos elementos do nosso inconsciente, ela retira muita coisa que a gente guarda debaixo do tapete do inconsciente. Então, a vivência, ela serve também para nos convidar à reflexão. Então, a vivência, depois da vivência, a gente percebe que a vivência é um estudo. E o estudo, dentro dessa conexão do que você me pergunta, na sequência, ele antecede a vivência. Então,
O estudo e a vivência e o estudo nos conduz ao estado da prática xamânica. E o estado da prática xamânica, ela está dividida dentro de uma jornada de conexão com os elementos da natureza, onde a lua, o sol, as estações, elas regulam a nossa agenda magística anual. E o sol, ele nos posiciona as nossas práticas xamânicas diárias. Então, eu integro a vivência, o estudo e a prática do xamanismo de uma forma hoje única na minha vida. Não consigo mais viver de uma forma isolada. Elas se complementam, elas estão interligadas. A vivência, hoje a gente encontra as práticas xamânicas nos ritos, nas cerimônias. Então é possível ali a gente vivenciar, celebrar momentos de sabedoria do xamanismo. O estudo é diário. As vivências nos deixam elementos de reflexão, que são elementos que nos conduzem a estudos internos diários. Vivenciar as práticas é um estudo que nos conduz ao ancoramento do estado de presença, que no xamanismo está associado a uma nomenclatura que nós chamamos de estado de consciência xamânica. E às vezes torna-se até utópico ou inalcançável o entendimento dessa expressão, exatamente porque esse estado ele só se atinge através da vivência, do estudo e da prática de uma forma integrada. A vivência, o estudo e a prática dentro do xamanismo, eles não podem estar isolados. Porque se eles se mantiverem isolados, eu não consigo me distanciar do estado de condicionamento, do estado de atenção fragmentada. Então, o estado de consciência xamânica me conduz a um estado de percepção integrado da realidade, onde o mundo espiritual e o mundo material, eles estão integrados. Isso é um departamento que a gente pode, inclusive, compreender de onde surge as nomenclaturas toltecas do que é nagual e tonal. Então, assim, o tonal é o mundo material. E para o mundo material existir, existe o nagual. Então, estão integrados. Distanciá-los, isolá-los, me mantém dentro de um estado fragmentado de percepção da realidade. Esse estado fragmentado de percepção da realidade me condiciona a falta de capacidade de operar os meus instintos com consciência. Então, quando eu desenvolvo ou implemento na minha vida um estado condicionado, eu vivo condicionado no medo, na raiva, na falta de amor, na falta de disposição, na falta de alegria. O estado condicionado que aqui mencionamos, ele está associado a um nível de consciência onde eu não me permito conhecer a mim mesmo. É interessante porque o condicionamento da sua percepção de realidade, ele vai te levar a uma redução do tempo de resposta. Então, quem está reagindo àquilo que está recebendo no mundo externo, ele está, de certa forma, desconectado da realidade, porque é como se não existisse o filtro da própria consciência que colocasse, opa, peraí, onde que eu tô? Tô aqui. Por mais que dentro de mim eu tô acessando portais e dimensões e o que quer que seja, na minha mente, no meu estado mental, a minha presença e a minha observação, ela tá aqui. A partir disso eu consigo me manter em presença. Ok, pode ter muita coisa acontecendo comigo, mas eu estou em estado de presença. Quando se tem o filtro da consciência, quando que para você a consciência
toma consciência, por assim dizer? Porque a gente vive até certo tempo um automatismo, e você comentou um pouco sobre a sua realidade antes dessa vida expandida, mas existiu, se você conseguir retomar, o momento da consciência pela consciência, ou seja, porque eu me recordo muito que eu estava na faculdade e eu parei assim, um sol, eu falei assim, mas é isso? Então daqui uns anos eu vou me formar, eu vou ter uma família, eu vou ter filhos, eu vou ser avô, e eu vou morrer, e acabou. E é ali que eu comecei a ter um estalo de, opa, peraí, existe algo mais do que isso, e para mim foi um momento de ativação da consciência. Você lembra do seu momento de ativação da consciência? Oh, peraí, essa realidade não é só isso que está me circundando. Perfeitamente, né? Então, houve aí um entendimento, inclusive no passado, que esse estado de consciência eram picos de superconsciência, né? Olha como a gente avançou demasiadamente. Então, há 20, 30 anos atrás, quando a gente tinha esse estado de consciência que você está falando, eram picos de percepção muito avançado da realidade, né? Muito integrado, melhor falando. Avançado em que sentido? Cara, não tem nada de avançado. É simplesmente perceber a realidade de uma forma integrada. E como que eu começo a fazer isso? A consciência dentro do xamanismo é um estado de presença. Então, assim, dentro do xamanismo, não existe a consciência como um conceito abstrato. É um estado de presença. E como que você percebe esse estado de presença? Quando você é capaz de observar como que você fala, como que você ouve, como que você sente o que você sente. Então, assim, o estado de consciência é um estado de presença, e como que você começa a perceber a consciência operando em você? Quando você começa a observar como que você fala, o jeito como você fala, como que você recebe o que o outro fala. Então você vai tendo consciência de como que você reage, ou se você observa. As pessoas atualmente, elas estão muito conectadas a um estilo de vida da consciência automatizada. Ou seja, eu simplesmente, hoje, estou me permitindo ser levado. Então, a teoria da manada da física quântica, de fato, se ancorou. Então, se um faz, eu também faço. Se fulano lê alguma coisa e me fala, eu também vou ler aquilo. Então, assim, hoje o ser humano está muito no automatismo, no modismo. Então, na medida quando eu começo a perceber como que eu percebo a minha realidade, nas coisas mais mínimas, nos detalhes mínimos do meu dia a dia, de como que eu falo, de como que eu penso, de como que eu me cuido, de como que eu me acolho, de como que eu sinto determinados sentimentos, de como que eu reajo a esses sentimentos. Então, eu vou começando a perceber o que é consciência. Eu estou me aproximando dessa palavra em um nível conceitual prático. Então, assim, o que é consciência? É ter consciência do que eu percebo. Então, se eu não tenho essas percepções, não significa que eu não tenho consciência. Ela está no automático. E quando a consciência está no automático, não tenho a possibilidade de escolha. Então, tem uma matriz que eu desenvolvo no meu último livro, que é o sexto livro, chamado Resgatando o Poder de Sonhar. Esse livro, eu trago aqui a abordagem da jornada lunar da inteligência espiritual xamânica. Eu trago um workflow nesse livro que nos desloca a essa compreensão desse estado de presença, que é o estado de consciência xamânica. A maioria das pessoas, elas simplesmente reagem. E existe, então, aí
nesse workflow 7 etapas para a consolidação do estado de consciência xamânica, que é esse estado que eu chamo de presença. Então, a primeira etapa desse workflow é eu observar o que eu estou observando. É perceber como eu percebo. É perceber como eu reajo. É a primeira coisa. Então, caramba, se você já tem a capacidade de perceber como que você reage às circunstâncias da vida, mas com presença, significa que você está começando a se aproximar da consciência de si mesmo, de quem você realmente é lá dentro. Você não é o nome que você tem, você não é a forma física que você tem. Tudo isso são extensões da tua alma. E o que o ser humano hoje em dia mais busca? Diante de todas as distrações. Só que ele não percebe. Ele está numa busca constante de si mesmo. Mas quanto mais ele se distrai, mais essa busca se torna distante. O lugar, o significado onde eu preciso chegar, vai se tornando inalcançável. Então, a maioria das pessoas, elas param nessa primeira etapa. Reagir. Se eu começar a perceber como que eu reajo às circunstâncias, já é um grande ganho. Porque se eu começo a perceber o que eu percebo e como eu reajo, isso já é um grande ganho, porque me dá a margem para eu poder entrar no segundo elemento desse workflow, que é interpretar como que eu reagi a determinada situação. Então eu reajo de uma forma automática ou eu reajo de forma consciente? Aí o segundo elemento é, depois que eu reagi, é interpretar o porquê que eu reagi daquela forma. Porque a interpretação, ela me leva à percepção se eu reajo de forma automática ou se eu reajo com presença. Depois que eu interpreto, então, surge então o terceiro elemento desse workflow, que é a capacidade, assim, depois que eu reajo e que eu interpreto, eu tenho a capacidade de reposicionar a minha consciência para aquilo que faz sentido. Geralmente as pessoas, elas se perdem, elas nem chegam na primeira. Quando chegam alguns na primeira, fica na primeira e na segunda etapa. Ela não se estende para a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima etapa. Quando eu, então, começo a reagir, interpretar o que eu estou reagindo e revisando o que eu estou interpretando, então eu começo a me reposicionar minha consciência para um foco, para um discernimento, para uma sabedoria, para um estudo que eu tive acerca de algo que me possibilita filtrar aquilo com consciência. E aí, se eu consigo, então, reagir, interpretar e reposicionar minha consciência para um estado de lucidez, eu já consigo tomar um novo direcionamento da minha vida. Eu passo a ter escolhas conscientes. Então, eu só escolho aquilo que eu tenho consciência. Então, depois que eu tenho a capacidade, então, de reagir, interpretar, reposicionar e direcionar minha vida para um novo estado de consciência, aí sim, as minhas ações são coerentes. Essas ações, ela têm senso de consequência. Eu tenho lucidez do desfecho do que eu estou implementando dentro daquela ação. Termina aí? Pô, se você chegar até aqui, você já tem uma mente muito elaborada sobre a consciência de si próprio. Se você consegue, de fato, em todas as circunstâncias da sua vida, posicionar sua consciência nesses 5 elementos básicos, eu já digo para você que você é capaz de alcançar muitos resultados na sua vida. Porque eu pratiquei tudo isso e alcancei diversos resultados. Mas só isso basta? Não. Eu conheço muitas pessoas que acharam que só isso bastava. Porque depois que você alcança um estado de consciência, no estado de presença, que o xamanismo nos ensina, isso não basta. Acabou, e aí cheguei, pronto. Alcancei o que eu precisava compreender acerca da consciência? Não. Essa é a etapa, de fato,
onde você compreende como implementar a consciência de si mesmo na sua vida, sendo coerente com as suas ações. Mas vem a sexta etapa e a sétima, que ela só vem com a maturidade da percepção do estado de consciência presente, que é exatamente você perceber que chegar até a capacidade de fazer ações com senso de consequência não é tudo. Na medida que você chega nesse estado, uma nova necessidade vem na sua direção, que é a capacidade de se manter revisando todo o circuito do primeiro elemento até o quinto, continuamente. O sexto elemento é a revisão contínua da consciência. E as práticas xamânicas, elas me conduzem diariamente a perceber a consciência que eu estou alimentando, ou a consciência coerente que eu sustento, ou se eu vivo realmente em profunda fragmentação e condicionamento da ilusão. Porque se condicionar na ilusão é exatamente quando eu não percebo, ou quando eu não tenho a capacidade de ter consciência de mim mesmo. O que eu faço? O que eu busco? Sempre algo que, de fato, não será completo. Porque se eu busco algo, ou se quero chegar em algo na vida, como muitas pessoas chegam, mas sem um estado definido de consciência de si mesmo, qualquer pessoa pode dar atenção a alguma coisa e alcançar. Uma profissão, um bem material, qualquer pessoa pode condicionar o seu esforço ao que busca. Mas isso apenas não basta. Qual a consciência acerca do que eu estou buscando e do uso que eu vou fazer com o que eu alcancei? Então, o estado de revisão ele é contínuo. E apenas isso, eu preciso estar revisando. Vai chegar um momento, quando a consciência está desperta, no estado de presença, que a revisão é um hábito. E na medida que essa revisão se torna um hábito, aí você, de fato, ancora o estado de presença. Isso depois de muito tempo. Quanto tempo? Bom, talvez você vai ler o livro, Resgatando o Poder de Sonhar, isso vai trazer um impacto muito forte no nível de consciência que você possuía antes de ler o livro. Porque depois do livro, ele vai te deslocar para um estado de percepção onde você vai ter mais autorresponsabilidade com a consciência que você tem acerca de si mesmo. E a consciência que você tem de mundo e de realidade. E quanto tempo você está perdendo no condicionamento, abrindo mão da sua capacidade de viver um estado de integração. Então, a pergunta, né? A consciência é um estado de presença? E como que eu sou capaz de perceber esse estado de presença? Eu dei alguns exemplos e vou além. Quando você começa a perceber esses 7 pontos, o sexto é revisão e o sétimo é sustentação. Você compreendeu o que é consciência? Então sustenta isso. E cria um estado disso. Da noite para o dia? Impossível. Nada se cria da noite para o dia. Depois de alguns anos sustentando isso, aí é possível compreender que um ser humano alcançou um estado de consciência de presença. Então, a gente começa agora fazendo os trabalhos preliminares, que são os trabalhos preparatórios para se alcançar esse estado. Começa-se como? Começa a perceber os seus padrões comportamentais. Porque você tem que ir beirando as margens, ou a margem da consciência, porque senão você vai ter um impacto muito grande, ou você vai se tornar incapaz de se tornar consciente de si próprio. Então, a gente sempre fala, começa tendo consciência como que você fala, da linguagem que você usa, dos jargões que você usa, da sua dialética.
do que compõe a sua estrutura linguística, palavrões, palavras negativas, palavras positivas, palavras possibilitadoras, palavras reativas. Começa a compreender o que está movimentando aqui dentro. Então, é o trabalho inicial. Você é capaz de perceber isso de si próprio? Então, quando você começar a perceber isso, é o primeiro estágio de autoconsciência de si mesmo. É na medida que você vai acolhendo a si próprio, esse autoacolhimento, através da autoconsciência de si mesmo, vai expandindo para você a compreensão dos padrões comportamentais que você sustenta. Quando você chegar aqui, isso já significa que você já é curador de si próprio. Está começando a abrir para a autocura. Porque você está começando a aceitar que você tem padrões comportamentais que antes você não tinha devida consciência. Então, quando você começar a ter consciência desses padrões, você está começando a entrar no núcleo, ou melhor, no seu centro. E aí, para você chegar nesse centro, você vai ter que sustentar aí um workflow de brincar, de ser consciente por um bom período. Não é da noite para o dia. Então, a consciência não é abstrata em sentido algum. Ela é um estado de presença. E o estado não se desenvolve da noite para o dia. Isso dentro. Claro, isso não é a verdade absoluta. Estou compartilhando isso, essa visão, esse conhecimento. Ele advém da sabedoria xamânica. É interessante porque, no fundo, a evolução em espiral vai te colocar novamente de face a face com aquela mesma questão, e aí a sustentação como degrau, eu estou passando novamente por aquilo, só que agora de um novo ângulo consciencial. Ou seja, e agora? Qual vai ser a minha ação? Eu vou ser um observador, eu vou reagir, o que eu vou fazer? E agora, se na primeira passagem eu cheguei até o ponto da sustentação, eu sei que eu tenho que sustentar aquilo que eu já tenho consciência. E aí eu passo por aquilo e seguro. Só que a gente às vezes se perde e acha que aquilo nunca mais vai acontecer. Não, porque eu já passei por isso. Não, isso aqui nunca mais vai acontecer isso comigo de novo. E quando você menos espera, a vida vai lá e te traz de novo. Sustenta agora. O que você vai fazer com isso? Sustenta. Parece que só para tentar, né? Mas porque em espiral você está subindo e passando pelo mesmo ponto, só que de um outro ângulo. Uhum. Você está observando o mesmo ponto. Daqui a pouco você observa de novo, até que aquilo se integrou. Quando integrou, aí já é a própria sustentação em si, que é a consciência atuando de maneira plena. E isso é um estado de integração. É o que a gente chama do estado de integração xamânica, né? Então, esses 7 elementos que eu descrevo no livro Resgatando o Poder de Sonhar, ele tem como objetivo, dentro da metáfora, da abordagem do livro, da sequência de como eu conduzo o leitor, é convidar você a um estado de centro. Esse estado de centro eu chamo de estado de presença. Esse estado de presença, ele é a consciência xamânica na prática. Colocando a consciência em prática. Então, esses 7 elementos, reagir, interpretar, reposicionar, direcionar, implementar, revisar e sustentar, isso aqui é a pirâmide ou a escala de ascensão da consciência consolidada na prática. Então, a partir disso, sim, você se torna capaz de viver uma vida integrado a si mesmo. E a sabedoria xamânica, ela é muito vasta, ela é muito grandiosa. Nesse livro eu trago também os 4 padrões comportamentais que nos desloca desse estado de consciência, exatamente para você ter consciência deles, que é o estado de fragilização. Na verdade, esses 4
perfis, eles são estados, porque a pessoa ela se mantém nesse estado de percepção da realidade, condicionada e não integrada. Quando a gente fala desses estados, eu vou falar alguns deles aqui, esses 4 estados. O primeiro estado é o estado de fragilização. O estado de fragilização é muito bacana você perceber isso, porque é um padrão que as pessoas se colocam. Ter consciência desse padrão é muito importante, porque esse padrão, que eu chamo de estado de fragilização, ele te conduz ao desenvolvimento da inteligência do medo. Porque a pessoa que ela não sustenta o medo inteligível, que é o medo de sobreviver, que é o medo regido pela amígdala cerebral, que nos torna capazes de nos perpetuar como espécie, que é o medo de não morrer. Esse é o único medo real. Todos os outros tipos de medo são medos que fragilizam a consciência ser integrada. Então, perceba aquilo que você se coloca como frágil, aquilo que você se vitimiza, aquilo que você não é capaz de sustentar por medo. Então, é um padrão. Aí eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de receber uma palavra errada de alguém na esquina. Enfim, perceba esse padrão, porque esse padrão, ele te condiciona a não ter consciência de si próprio. O segundo padrão, também é um estado, que é um estado de indução. Então, assim, eu estou sempre induzindo as pessoas emocionalmente ao que eu quero. Esse estado é como se fosse um estado de uma vítima intencional. Daquela pessoa que ela sabe da sua própria fragilização, só que ela é um pouco mais inteligente. Ela sabe como fazer uso dessa fragilização que ela se coloca para poder induzir as pessoas a determinados comportamentos e alcançar o que ela quer. Perceba esse comportamento, esse padrão, porque esse padrão te condiciona a não ter consciência de si próprio. O terceiro padrão é o padrão que eu chamo de manipulação, né? Então, a gente manipula muito as pessoas, a gente tenta controlar todas as situações. A gente tenta controlar as pessoas, a gente tenta controlar até os nossos animais de estimação, nossos filhos, as circunstâncias da nossa vida. Então, perceba esse padrão operando na sua vida. Porque se você é um controlador, você não permite o outro ser o outro. E logo, se você age assim, é porque você não sabe quem é você não tem consciência que você também é outro. O quarto padrão, que é um estado também de alienação da consciência, né? Porque não é um estado de consciência integrada, é uma consciência condicionada muito pequenininha, só de um percentual da sua existencialidade humana. Então você não consegue perceber o todo, porque tem alguma dor que te aliena naquele estado de consciência condicionada, fragmentada, que não percebe, você vê o todo. Então a dor, ela te desloca para aquele estado que ela é capaz de te conduzir e você fica alienado naquela dor. Então tem alguma dor aí, alguma necessidade de você manipular, de você controlar as pessoas. É um padrão comportamental? Você tem consciência disso? O quinto padrão é um padrão que a gente chama de da capacidade de você não sustentar a realidade. Então, de não e assim você busca sempre uma compensação. Esse quarto padrão, você está sempre querendo compensar a sua vida, porque a vida para você, ela é preto ou branco. Ela é 1 ou 2. Ela não tem um conceito de conciliação, reconciliação. Ela não tem uma percepção integradora. Então, quando você está sempre querendo compensar alguma coisa, é que você está querendo sempre receber de volta tudo aquilo que você deu. Então, esse estado de compensação é um estado de manipulação dobrada. Então, você dá margem para se vingar das pessoas.
É o chamado Vingador. Então, se você consegue perceber esses 4 padrões operando em você, você já conseguiu muita coisa em nível de autoconsciência de si próprio. Ele já dá margem para você perceber o seguinte, que tem muito movimento acontecendo dentro de você que você não tem a mínima consciência. De onde surgem as patologias, as psicologias da sua mente. Estilo de vida de uma mente muito acelerada. Ela não tem tempo para poder perceber a si própria, ter consciência de si mesmo. Então hoje nós estamos vivendo a humanidade esse estado de alienação da consciência condicionada. Então, o estado de consciência xamânica está sempre nos convidando para viver a vida no aqui e no agora. E quando a gente se volta para a natureza de novo, é aí que a gente volta a ter a conexão que a gente precisa, né? Exatamente. Porque no dia a dia que a gente tá bombardeado, igual você falou, a mente acelerada, bombardeado de coisas, e a gente fugindo da floresta ali, a gente acaba se propondo a isso. E as pessoas hoje estão nesse ritmo. E igual você falou, a gente tem que ser, na verdade, o observador de nós mesmos, só que de forma constante, né? E essa é a maior dificuldade. Constante, né? Hoje a maior dificuldade, e eu falo isso num livro anterior a esse, que é o livro Xamanismo do Futuro, Despertar da Supraconsciência, onde eu falo exatamente como que essa desconexão da consciência integrada surgiu. E isso, se a gente olhar a linha do tempo, da evolução da consciência da humanidade, até o boom da informática, da computação. Eu sou tecnólogo, né? Então, eu vi tudo isso surgindo, tudo isso sendo criado, tudo isso sendo projetado. A tecnologia, ela trouxe automação, performance, estruturação, velocidade na troca de informação, na comunicação. Isso é inquestionável. A tecnologia trouxe avanços surpreendentes. Coisas que em um ano a gente já consegue resolver, que antes demoravam 20, 30 anos para ser consolidadas. Através da tecnologia a gente consegue implementar aquilo em um dia ou em um mês. Inquestionável, mas na medida que esse avanço surgiu, o ser humano passou também a evoluir internamente. Porque a distração que a tecnologia leva às mentes não treinadas no tempo presente condiciona então a consciência à distração. Isso é um estado de consciência condicionada ao quê? À distração. A velocidade rápida de tudo. E isso me convida a assumir um estilo de vida alienante, onde eu preciso adotar uma mente acelerada da hora que eu acordo, a hora que eu durmo e durante o momento de vigília. Me condicionando a um estilo de vida onde eu não tenho tempo para mim mesmo. Logo, ter consciência de si próprio abriu então uma lacuna de doença profunda na alma. Porque na medida que eu não tenho a capacidade de ter consciência de mim mesmo, eu tenho consciência de tudo, menos de mim. Menos da minha saúde, menos da minha psicologia humana. E aí eu não me conheço, eu não conheço os meus padrões, eu não conheço os meus vícios comportamentais, os hábitos que drenam a minha energia vital. Eu me condiciono a um estilo de vida que naturalmente eu envelheço de forma precoce e morro inconsequentemente antes da hora. Então, qual é o resultado da alienação da consciência? O encurtamento da vida. Logicamente, a doença e a morte. Então, retratar a consciência como retratar, porque é o que a gente precisa hoje.
Esses elementos da sabedoria xamânica são meios que têm como objetivo retratar, ressignificar e reparar o estrago que a consciência humana sofreu com o avanço da tecnologia, que é maravilhoso, mas precisamos também agora, na mesma forma, criar meios, e por isso que o xamanismo ressurge com total força agora, para poder condicionar a consciência à mesma velocidade que a tecnologia já se encontra. Então a tecnologia, ela avançou demasiadamente, mas a consciência não acompanhou esse avanço. Eu tenho consciência de tudo. Ao clicar do mouse, mas não tenho consciência de quem eu verdadeiramente sou. E é sobre isso que o xamanismo resgata agora a essência. Perfeito. Para quem não viu, esse aqui é o livro do Acaê, que ele citou bastante, né? Então fica a dica aí. Resgatando o poder do sonhar. Acaê, na tua ótica, qual que é o maior erro das pessoas quando buscam a transformação interior? O maior erro das pessoas, Henrique, é acumular experiências espirituais sem sentido prático. Hoje a espiritualidade que a gente absorve é uma espiritualidade estética, de prateleira. Onde eu vou lá e pego aquilo ali com o mouse, compro aquilo, compro um livro, compro uma cerimônia, uma vivência. É isso hoje, é uma espiritualidade que não nos conduz ao estado de presença. Então, o maior equívoco hoje é acreditar que o acúmulo de experiências espirituais causa transformação. Esse é um erro muito grave. Agora, se na medida que você for acumulando e integrando, antes de acumular mais, então você já tem consciência do que de fato é uma vivência prática e real da espiritualidade. Porque a espiritualidade, quando ela vai por esse viés, é assim, poxa, quanto mais vivências espirituais eu alcanço, tem uma ideia equivocada de que eu estou vivendo espiritualidade. Mas se essa espiritualidade você não consegue colocar em prática na vida humana, ou melhorar a sua vida humana, eu sinto muito em te falar. Isso não é espiritualidade. Isso daí é espiritualidade estética. A espiritualidade da moda, que a tecnologia, o avanço da tecnologia fez surgir. E não tem nada de errado disso, porque hoje o ser humano, diante da teoria da manada, é assim, né? Se alguém faz, todo mundo faz. Então as pessoas, elas estão muito na consciência automática. O Acaê fez aquilo, também vou fazer aquilo. O Acaê está fazendo a cerimônia xamânica, tocando tambor dessa forma. Então é assim que eu tenho que fazer. Então, as pessoas, elas não estão tendo tempo de viver uma espiritualidade real. Porque a espiritualidade, ela tem que enaltecer a minha vida como ser humano. E isso leva à teologia da espiritualidade indiana. De onde vem o xamanismo ancestral? De onde surge isso? Que é nessa região do globo, onde se considera que todos nós somos devas, que nós somos deuses. O que quem está fazendo aqui? Entenda, eu sou Deus. Logo, todos vocês são deuses também. Só que, como Deus e como deuses, nós não devemos nos divinizar. Existe o divino.
mas todos somos deuses. E como que a gente se diviniza? Se humanizando. Então, a espiritualidade que não conduz à melhoria da sua humanidade não é uma espiritualidade tátil. A espiritualidade verdadeira, ancestral, ela tem que ser prática. Se o que você absorve espiritualmente, você não desloca aquilo para melhorar sua qualidade como ser humano na prática, para que você tenha consciência dos seus padrões de repetição, para que você tenha consciência dos seus condicionamentos e fragmentações, se a espiritualidade não possibilita isso, é uma espiritualidade de moda. Então, o maior equívoco hoje é acumular experiências por acumular. E o maior equívoco hoje de buscar espiritualidade é não ter um processo ou um procedimento de colocar em prática, através da sua vida humana, o que você se espiritualiza. Porque o foco da espiritualização é lhe conduzir para a humanização de si próprio. Se o que você se espiritualiza não te conduz a isso, você se aliena, você se fanatiza e você se condiciona a uma espiritualidade de romantização. Dentro da consciência xamânica que nos convida para estar aqui e agora, observando, percebendo o que eu tenho consciência, ela tem como objetivo exatamente conduzir você à sustentação de uma espiritualidade que vai eliminar esses equívocos de interpretação. Acumular experiências espirituais não é prática espiritual. Porque, muito provavelmente, você não é capaz, então, de sustentar nenhum por cento dessas experiências. Então, as pessoas hoje sabem de tudo. As pessoas compreendem tudo. O racional das pessoas estão muito desenvolvidos. A mente está muito acelerada. Hoje todo mundo sabe de qualquer coisa. Mas dificilmente sabem acerca de si próprio. Ou têm consciência verdadeira de quem são e do que estão fazendo aqui. Então, no meu ver, as práticas xamânicas hoje são práticas que fazem parte de uma teologia panteística, onde ele convida a sentir a presença de si próprio, através do contato com a natureza. Então, eu não entro na natureza para sentir a natureza. O ambiente da natureza me possibilita sentir a mim mesmo. Eu não entro na natureza para me conectar com as plantas, com as árvores, com os animais. Como que eu sou capaz de me conectar com tudo isso, sem primeiramente se conectar comigo mesmo? Então, as práticas xamânicas, em verdade, autênticas, elas te conduzem a esse amadurecimento do estado de presença. Quando você está presente, você é capaz de perceber e ter consciência da tecnologia que uma árvore possui, da consciência instintiva de um animal e do que o estudo daquela consciência instintiva é capaz de lhe trazer como inteligência. Mas para você perceber tudo isso tem que estar presente. Então, nós vivenciamos o xamanismo através de plantas enteógenas. Não significa que todas as vivências xamânicas são sempre em estados ampliados. Para que consagramos os enteógenos? São as medicinas expansoras. Fazem parte do estudo. A gente não se isola apenas naquele estudo. É um dos diversos estudos da sabedoria xamânica. Em algum momento que eu estou estudando, eu vou ampliar minha consciência para perceber de uma forma mais amplificada o que eu venho estudando,
como eu venho reagindo, interpretando, revisando a minha vida, direcionando, integrando, sustentando. Então, os estudos em estados ampliados de consciência, nessa metodologia xamânica, são estudos de revisão de si próprio. As práticas em estados ampliados de consciência não definem o xamanismo. Não é nem 1% das práticas xamânicas. As práticas xamânicas são variadas. Grande parte, ou a maior parte, melhor falando, das práticas xamânicas são realizadas sem estar em estado ampliado de consciência. Porque é nesse estado que você coloca em prática o que no estado ampliado você percebeu. Então, eu falo para você que 90% das práticas xamânicas, ela se dá com estado de presença, sem estar em estado ampliado de consciência. 90% das práticas xamânicas. Isso sendo menos otimista, né? Para não falar 99, mas deixa em 90, tá bom. E isso eu tiro, não como verdade absoluta, mas como vivência prática na minha escola, que é o Terra Xamã. Então, eu compartilho a minha experiência, as minhas conexões, que, consequentemente, pode conduzir as pessoas a refletir acerca das suas próprias experiências. Não como verdade absoluta, não tenho nem essa pretensão, mas como meio de contribuição. Essa é a utilidade que hoje eu me coloco em terra. De ser um canal de levar instrução, consciência para as pessoas que buscam a nossa escola. Não se resume em um curso de xamanismo às práticas. Não se resume em uma toma de medicina ayahuasca. São elementos das vivências, do estado de consciência xamânica que eu sustento e pratico diariamente. Esse estado certamente me conduzirá ao ancoramento de uma consciência presente. Não, porque dessa forma você não está buscando a experiência pela própria experiência, ou seja, eu quero aquele estado mágico de estar, como dizem, sobre a força da ayahuasca e tudo que se tem relatado, mas como é que eu faço isso à minha própria vida? Como é que eu vou vivenciar aquilo de uma maneira real, no meu dia a dia? A expansão da consciência como a própria caminhada. Em certos momentos, eu vou sim, de mãos dadas com as consciências das medicinas da floresta, acessar novas informações, novas percepções, ter momentos que eu vou poder adentrar em profundidade alguns conteúdos, mas no fundo, a gente comenta isso muito lá. 98, 99% do seu ano, do seu tempo, eles não são dentro da força da medicina. E o que você faz com esse tempo todo, que é a sua vida de fato? A gente fez alguns cálculos uma vez, lembra, numa cerimônia, e quem faz muita cerimônia, a gente tinha uns exemplos lá, ficava 5% do ano, mas assim, quem fazia muita cerimônia, 5% do ano na força da medicina. E os outros 95%? E aí todo mundo parou para falar assim, é verdade, né? O que eu faço com meus 95% de vida? Não estou buscando a minha própria, a próxima experiência, né? Então, é ter essa consciência de acúmulo e de sentido prático. Assim, acumula. Tá, mas e aí? Como que eu estou colocando isso em prática? No meu processo de humanização, como que eu vou perceber isso? É no meu dia a dia como ser humano. A pessoa que eu sou, o marido que eu sou, o pai que eu sou, o filho que eu sou, o profissional que eu sou. É isso que evidencia
o estado de consciência que eu sustento. Então, as medicinas, eu trago nessas obras que eu estou trazendo esse ano de 2026, eu tenho como meta um livro por mês. Já estão todos preparados, né? Estamos agora simplesmente editando, colocando no padrão visual, design e publicando. Esses livros já estão desenvolvidos, já estão preparados. Então, todos esses livros estão vindo numa linguagem xamânica, neurocientífica, onde nós conectamos o sobrenatural com o natural, o espiritual com o material, o antes e o depois no agora. E tudo isso é estado de consciência. O passado não é algo que me aconteceu, é um estado de como eu percebo o que aconteceu. O futuro não é o que vai me acontecer, é o estado do que eu projeto diante do que já aconteceu e do que eu sustento no presente. O único tempo que existe é o agora. E qual a consciência que eu tenho disso? Então a gente percebe como isso aí é algo muito complexo de perceber da noite para o dia. Exige-se sim uma atração por algo que consolide na minha caminhada esse estado. E o xamanismo é um meio sem romantização. Claro que o xamanismo ele é rico em representações simbólicas de como lidar e como se comunicar com o inconsciente para facilitar as conexões. Porque o inconsciente que o meio xamânico trabalha, ele pode ter elementos ali contendo muitas sombras. E trabalhar literalmente com aquelas sombras dificulta a consciência, a conscientização daquilo e a retratação daquilo. Porque muitas das vezes, muitas das memórias sombrias, elas estão carregadas da dor do tempo de onde elas surgiram. E trabalhá-las, enfrentá-las de forma literal, abre margem, inclusive, para a retraumatização do próprio conteúdo. Então, o xamanismo ele é rico em representações simbólicas. Os animais de poder, animal de proteção, animal negro, animal alado, as medicinas, a criança interior, os mundos xamânicos, mundo de cima, mundo de baixo, mundo do meio, as 4 direções, os animais guardiões, os elementos, fogo, ar, água, terra. Então, o xamanismo trabalha com tudo isso de uma forma muito lúdica, simbólica, mas com a consciência por trás da construção que aquilo possibilita no curso do tempo em quem pratica. Então, as práticas xamânicas, elas possibilitam uma reconstrução da minha consciência no mundo. Perfeito. Acaie, para você, qual que é o maior impacto da desconexão entre o corpo, mente e o sentido? Né? Assim, mente, corpo e sentido eu vejo como propósito, né? Ela começa a realmente acontecer quando a pessoa vive um estilo de vida fragmentado. Então ela não consegue perceber que o corpo, mente e propósito e sentido deveriam estar integrados. Então, os impactos da desconexão é viver realmente um estilo de vida condicionado ao sofrimento. E o que é o sofrimento? É a incapacidade de acolher a mim mesmo. Eu sofro por ignorância, por inconsciência das minhas próprias inconsequências. Então, os impactos da desconexão de corpo, mente e propósito é viver um estilo de vida fragmentado, condicionado ao sofrimento. Então, hoje, as pessoas, elas buscam um estilo de vida onde a mente delas estão tão aceleradas que elas não conseguem perceber
nem mesmo o corpo. Adotam um estilo de vida onde impactam a produtividade do seu próprio corpo, a saúde do seu próprio corpo. Adotando estilos de vida onde o corpo é somatizado com todos os movimentos de inconsequência. E esses movimentos de inconsequência, eles se tornam hábitos e viciosos e que prejudicam literalmente a minha sustentação na vida, que é o que sustenta o meu caminho, que é o que sustenta o meu propósito, que é o meu corpo. Então, quando há uma desconexão entre corpo, mente e propósito, o maior impacto é realmente um estilo de vida sedentário em nível consciencial. E as práticas xamânicas buscam exatamente tudo isso, esse estado de integração. O estado de integração é perceber essa fragmentação, esses condicionamentos que não me permitem condicionar a minha atenção para mim mesmo. Se eu não tenho a capacidade de olhar para o outro, enxergar o outro como outro, eu nem me reconheço como outro. É um estado de percepção da realidade onde eu não consigo perceber o que é genuíno, o que é real e o que é projeção. Então, o maior impacto da desconexão do corpo, a mente e o propósito é a incapacidade de sustentar um estado de presença. E a ausência desse estado me conduz a um estado de projeção equivocada da realidade. E essa projeção é porque eu estou repetindo o mesmo conteúdo do passado. Estou patinando no passado, no presente. Não saio do lugar. Repetindo as mesmas inconsistências, os mesmos hábitos de inconsciência que eu venho repetindo no tempo presente. Então, o que eu só projeto? O passado, no futuro, diariamente. Interessante. O passado no futuro, constantemente, através do seu presente. E aí o Seu estado presente de consciência, né? Então, vira o quê, né? vira o quê? Apenas um tubo onde passo o meu passado para o meu futuro. Continuamente. E aí tem uns axiomas muito profundos no xamanismo, que é assim, o futuro se torna o passado se torna o futuro. Bagunçou tudo. Então, assim, o futuro se torna o passado e o passado se torna o futuro. Quando que o passado se torna o futuro? Quando eu estou no presente patinando no passado. Então ele continua projetando um futuro da mesma cor do passado, com o mesmo cheiro do passado, com os mesmos ingredientes, com o mesmo sabor do passado. Então, o passado se torna o futuro quando eu não estou presente. E quando que o futuro se torna o passado? Esse é um axioma muito profundo, nos leva a refletir, né? Profundamente. Quando o futuro se torna o passado? O passado integrado. Quando eu começo a olhar para o passado e percebo o que me aliena, o que me impacta e o que eu preciso hoje sustentar no tempo presente para viver um novo futuro. E o que é um novo futuro? É ter a capacidade de vivenciar e de criar novas possibilidades. Se eu não crio novas possibilidades, eu estou constantemente vivendo o passado. E qual o nível de consciência que eu tenho disso? Está nos meus padrões de condicionamento.
Dá uma olhadinha neles. É um trampo. Mas quem sabe o que quer, alcança. E vale a pena, com certeza. Como que a gente consegue, Caia, integrar a espiritualidade, lucidez e ação sem Espiritual. cair nos extremos? Espiritualidade e ação, né? Espiritualidade sem ação é reação. É reatividade. Reação no seguinte, assim, da falta de ação, né? Então, assim, a espiritualidade sem ação, ela é distração. É um conteúdo de distração. São distratores. Então, assim, eu utilizo aquela espiritualidade simplesmente para passar o meu tempo. Aquela espiritualidade sem ação, ela não contribui, literalmente, com a melhoria da minha humanização. Espiritualidade sem ação não conduz à humanização. Então, o que eu percebo é claro. A espiritualidade é um estado de presença. Aí, se você sustenta esse estado, eu compreendo que você é uma pessoa muito espirituosa. Isso é inteligência espiritual xamânica. Espiritualidade se resume no estado de presença. A consciência do que eu tenho consciência. O que a gente tem consciência desse nosso estado de consciência? Qual é o estado de consciência que a gente pilota a consciência que me ouve agora? Em que nível? Então, se aquela espiritualidade te humaniza, se aquela espiritualidade te coloca no presente, ela está fazendo o dever de casa que os nossos ancestrais criaram. A espiritualidade, ela tem que te conduzir à ação. E a ação é o quê? Sustentar o seu estado de presença. Se você não sustenta, revisa aqueles elementos daquela espiritualidade que você se atraiu. Por que você se atraiu por ela? Qual é o nível de consciência que você estava usando quando você se atraiu por esse tipo de espiritualidade? Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque o meu estado de consciência define o que eu busco. Então, se eu vivo um estado de vida condicionado em padrões que me alienam a não estar no presente, que tipo de espiritualidade que eu me atraio? Qual o propósito dessa espiritualidade? Qual o sentido real? Então, as práticas xamânicas, elas têm um diferencial muito grande. É te trazer para cá, para o aqui, para o agora. Então, observe qual a consciência que você está adotando agora. Para ouvir o que você está ouvindo ou para falar o que você vai falar daqui a pouco. Isso é construtivo? Não. Fica quieto que é melhor. Inclusive as pessoas que você se aproxima, né? Porque qual é o estado que eu estou sustentando e quais são os seres que a partir daquele estado se aproximam. Que eu atraio. É exatamente a mesma coisa. Isso. Porque eu não consigo encontrar uma pessoa ou as pessoas que estão ao meu redor não são suficientes para mim. Tudo isso é besteira e ilusão, porque eu estou atraindo exatamente aquilo que eu estou vibrando, que eu estou sustentando na vibração. Então, logo, e isso é física, logo as frequências vão se equalizar e vão se encontrar. Por isso que é muito importante o cuidado com que você alimenta a sua mente diariamente. A qualidade desse alimento. Estar mais atento à autopercepção de si mesmo, que é a autoobservação. O que é o estado de presença? É não reagir automaticamente às circunstâncias da vida.
Se você implantar essa chave agora, com a mensagem desse podcast, você aí já está realmente iniciando a sustentação do seu estado de presença, dando início com consciência. Esse estado de presença, você tem que fazer isso conscientemente. E aí, se você sustentar isso, vai vir do seu inconsciente uma compreensão. Olha, ele está sustentando isso. Eu vou testar ele de novo. Vamos ver se é isso mesmo que ele quer. Aí, jogou um teste, você pisou na banana, primeira distração, ele fala, ele não sabe ainda o que ele quer, não. Deixa ele patinando aí no passado, no presente. Que bom. Pelo menos ele está protegido. Ele não vai se matar. Quem sabe lá na frente, quem sabe não, né? Certamente, se manter vivo, a vida é coerente, a vida é justa. Ela fica um tempo inteiro respondendo o que é coerente, ou te imputando a você acionar a coerência na sua vida. Por quê que aquilo que você faz de errado encurta o sucesso? Ou te distancia, me perdoe, do sucesso? Por exemplo, eu faço mal para alguém achando que aquilo ali é algo comum e que eu vou me safar daquilo e que vou continuar tendo logro na vida, por exemplo. O ato de falar mal das pessoas, o ato de reclamar de tudo, de criticar de tudo, o ato de buscar sempre culpados, o ato de justificar tudo, de julgar tudo e todos, esses tipos de movimentos não me conduzem a um estado de presença. Perceber tudo isso já são filtros que vai lhe trazendo cada vez mais consciência do nível ou estado de consciência que você sustenta. Se é uma consciência condicionada ao momento, porque tem gente que é assim, né? Ela fica condicionada ao dia. Se tá frio, ela não faz determinadas coisas. Se tá calor, aí sim eu posso fazer. A pessoa que vive em um estado de consciência integrada, tá frio? Eu vou ter que fazer assim mesmo. É não dar desculpas, não criar problemas e não colocar dificuldade em cima das dificuldades. Então, o despertar desse estado de consciência exige-se uma transformação real. E a transformação real começa com disciplina interna. E a disciplina interna é começar a se esforçar para se manter presente. Porque se eu não estou presente, eu estou no que aconteceu ou projetando o que poderá acontecer, ou que deveria. Eu estou em qualquer lugar, menos no aqui e no agora. E quando eu não estou no aqui e no agora, quem está aqui? Quem é que está presenciando a realidade mesmo? Profundo isso, né? Então, tá pilotando o barco. Né? Sustentar profundidade é para quem sustenta a presença. Caia, se você, na tua opinião, na tua ótica, se alguém quisesse mudar de vida, qual que seria o primeiro passo? Mudar de vida, né? Assim, volto, né? Novamente para o mesmo ponto. O primeiro passo é criar eixo interno. E o que é eixo interno? Um eixo que lhe faz perceber o centro da vida. Para você perceber que se o que você está querendo mudar é por empolgação, se o que você quer mudar é algo real, o que você quer mudar? Às vezes a gente quer mudar tanta coisa só por desejo efêmero de mudar. Mudar porque talvez seja a melhor necessidade ou seja a melhor solução para solucionar essa necessidade que eu tenho aqui agora, essa carência,
esse sofrimento. Mas você sustenta essa mudança? Ou só é uma mudança paliativa, temporária? Então, a primeira coisa, diante da pergunta, bem direto, é a capacidade de sustentar o eixo interno da minha consciência, que é o estado de presença. Esse estado de presença integradora. Porque às vezes o que eu acho que eu devo mudar, não tem nenhuma necessidade de mudança. Talvez a única mudança seja deslocar o centro de observação do externo para o interno. Essa é a minha sugestão. Então isso vai muito além, é muito profundo. É muito profundo essa pergunta que você me fez. Ele é muito profundo. Isso sendo não tão superficial assim, Henrique, a minha resposta, mas é profunda essa pergunta que você me fez. Então, qual o conselho para quem quer mudar? É criar eixo interno. E o que é eixo interno? Sustentar o estado de consciência presente. Esse estado de presença, ele vai fazer você perceber os padrões que movimentam as suas escolhas e suas vontades de mudança. O que você quer mudar é real? Ou é algum padrão que condiciona a sua realidade que quer mudar? Então, essa mudança, ela não vai gerar uma mudança significativa, uma mudança real, porque é simplesmente uma necessidade temporária de solucionar algo que ilusoriamente acredita-se que não tem solução, então quero mudar. Mas a mudança verdadeira que o ser humano precisa agora manter é centralidade. E a centralidade, ela acontece quando você se permite aprender como voltar-se para dentro de si. E é um trabalho profundo de autolapidação, de autoobservação, de cuidado com que você se alimenta diariamente. E não é o que você alimenta o seu corpo, porque o alimento que você alimenta o seu corpo, ele está associado ao nível de consciência que você tem sobre si e sobre o que você come. Isso é profundo. Então isso não merece ficar só na superficialidade. É muito mais profundo do que a gente imagina. E hoje, Acaê, se você pudesse passar adiante um ensinamento de alguma coisa que mudou a sua vida, qual que seria? Constância, disciplina e permissão. Permissão, principalmente, que é a autorização interna para você descobrir novos sentidos, novos sabores, novas experiências. Se abrir para o novo. A mudança é a única constância do universo. Já dizia Galileu Galilei. Me fechar para a mudança é me manter cristalizado no condicionamento dos padrões que alienam o meu estado de realidade para algo equivocado e distorcido. Então hoje, o que eu posso cada vez mais estar sugerindo para as pessoas? Tenham paciência consigo mesmo. Se abram para aprender com a sua própria experiência de vida. Do dia que você nasce ao dia que você morre, a vida ela é rica em oportunidade. Aqui mesmo é oportunidade. Quantas oportunidades estão acontecendo aqui nesses momentos de podcast? Quantas pessoas estão ouvindo, assistindo,
Quantas reflexões no estado de consciência que ela se encontra agora ao assistir isso aqui? Tem pessoas que vão assistir, estão em estado de consciência integrada, ou algumas estão atravessando algum estado de consciência condicionada. Algum padrão de alienação ou de repetição, que não te possibilita se manter no estado de presença. Então a sugestão sempre é: tenha paciência consigo mesmo. Acolha a si mesmo, aprenda a se acolher. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Você vai pagar para alguém cuidar. Porque você é incapaz de cuidar de si próprio. E o maior cuidado que você pode fazer hoje é ter paciência com você. E se colocar dentro de um estado de busca constante. Mas o que você busca? Não deve ser nada externo. A busca tem que ser si mesmo. Buscar a si próprio. Parar de buscar externo. Você está perdendo muito tempo buscando o que está do lado de fora. E durante esse período que você dedica buscando o externo, você para de vivenciar a real. Que é o aqui e o agora, que é você. Então você está vivendo uma vida robotizada, uma vida que você não tem a mínima consciência do que você vive e do porquê você vive o que você vive. Então isso é profundo. Ok, a gente está chegando no nosso final. Gostaria de mostrar para o pessoal esse instrumento. Isso é uma fujara. Ela vem da nossa casa lá de Curitiba. Ela foi enviada pelo nosso outro xamã da casa, Ícaro Pita, nosso irmão. E você é o novo guardião dela. Ah, que presente maravilhoso, Henrique. Gratidão. Vou aproveitar aqui e falar um pouquinho, né, para quem gosta desse tipo de coisa, instrumentos voltados ao xamanismo, ou até instrumentos de poder, tepi, coripe. O nosso xamã Ícaro Pita, ele confecciona. A gente vai deixar aqui o arroba dele aqui nesse episódio. E quem sentir e quiser adquirir um desses, é só entrar em contato com o Ícaro. Gratidão, coisa maravilhosa, hein? Passado, olha quanta responsabilidade, gratidão, recebo e acolho esse aliado, deixa comigo, vou cuidar dele. Até no momento que ele sentir que precisa ir para a mão de outro guardião. Pode deixar, vou honrar. Gratidão, coisa linda, maravilhosa, né? Uau, gratidão. Depois eu vou querer que você me ensine como que, né? Ela parece assim, meio com uma flauta transversal, né? Você toca, né? Toco. Você toca em pé. Em pé. Ela aqui. E Quer dar tem uma... 3... Ele vai ter 3 furos. Embaixo, e você vai trabalhando com uma flauta. Como se fosse uma flauta. Quer dar Ela é uma demonstração? Uma parecida. Ela é parecida com uma flauta dos abuelos, que é só intuitiva, mas ela tem esse posicionamento aqui embaixo que ajuda ela. As flautas não são meus instrumentos mais. Mas ele. Aqui você pode ir com um dedo aqui, o polegar e o outro. E... Achei. Uau, não, aí vai. Aí vai conversando com ela, né? Vai modulando também com
com o ar que você vai... Sim. Ela também modula e modula com os... Que sensacional, adorei esse presente. O instrumento de sopro é o meu instrumento preferido, né? Eu faço uma coleção de flautas, devo ter para mais de 30 flautas. Se não tenho, já tive, deve ter sido doadas então, mas eu tenho muita flauta, gosto muito de sopro desde criança. E gratidão, gratidão, gratidão. Vou levar lá para o meu espaço sagrado, no Terra Xamã. Isso aí. Gratidão. Gratidão, Caê, gratidão pela sua generosidade, pelo seu tempo, pelo nosso papo. Foi uma conversa profunda, né? Muitos elementos complexos, né? De se compreender, mas com o passar do tempo ficam um pouco mais fáceis, né? Da gente levar isso para a vida. E isso fica, para quem assistiu esse episódio até aqui, fica esse convite para uma reflexão para a tua vida, o que isso pode estar agregando e colocar em prática. Caê, gostaria de dar uma última palavrinha para o pessoal que está assistindo até aqui. Poxa, primeiramente, né, agradecer, né, esse convite maravilhoso. O tema que a gente aprofundou aqui hoje está associado ao tempo presente, a um tema de extrema importância, que é a consciência do estado de presença, ou o estado de presença como consciência. Isso foi muito importante e merece aí livros que falem sobre isso, né? Então, assim, eu convido aí os nossos telespectadores, os que desejam ou desejarem aprofundar um pouco mais nesse estado de presença, que é o tema que a gente trabalhou aqui, a consciência, nesse podcast, que se aprofundem nos meus livros. Acesse o meu site acaê.shraman, ou acaeshramana, tudo junto.com, ou também nas minhas redes sociais, no Instagram, @acaeshramana, onde você vai ouvir falar desses livros. O último livro meu agora é o Resgatando o Poder de Sonhar, o penúltimo é Xamanismo do Futuro, e antes dele, Xamanismo Holográfico. Esses 3 últimos livros que eu publiquei, eles apresentam a sustentação do estado de consciência xamânica. São livros muito importantes para quem deseja aprofundar nesse tema. E o que eu deixo aqui, além da gratidão, também pelo tempo de vocês, pelo estado de presença, gratidão por nos reencontrarmos, por nos possibilitar esse reencontro, me possibilitar deixar a nossa mensagem. E a nossa mensagem é sempre sobre o aqui e o agora. É sempre sobre o aproveitamento do tempo, da realidade, do estar vivo, de estar presente. E a sugestão sempre é: continue buscando a si mesmo. Continue buscando conhecimento, porque conhecimento é o que você busca aprender para que você possa vivenciar a sabedoria da sua própria alma. E para você vivenciar a sabedoria da sua própria alma e aproveitar plenamente a sua estadia nesse planeta, nesse plano, é simples. É praticar o simples. E o praticar o simples é simplesmente dedicar-se para estar presente. O conhecimento xamânico lhe conduzirá à sabedoria que lhe possibilitará sustentar o estado de presença. É isso que eu desejo para todos vocês. Gratidão. Gratidão, meus irmãos. Gratidão, Caê. Gratidão, Henrique. Gratidão, meu guerreiro. Gratidão, meu irmão. Coração. E assim, vamos encerrando mais um episódio.
Para você que assistiu até aqui, se conhece alguém que pode se beneficiar de tudo que a gente falou aqui, compartilha o link com esse amigo e até o próximo episódio.